E aí, tudo bom com você? Hoje eu vim aqui falar. Gente, faz tanto tempo que eu não começo o vídeo assim que eu não sei mais como cumprimentar as pessoas. Mas hoje eu vim aqui falar com vocês sobre motivação e algumas coisas que podem ajudar a gente no nosso dia a dia, pra gente fazer tarefas novas ou pra gente fazer aquilo que a gente sempre tem que fazer, só que a gente precisa daquele empurrãozinho, né? Então, vamos lá, vou conversar aqui com vocês. Então, eu te trouxe aqui 3 coisinhas da análise do comportamento pra gente poder manter comportamentos novos, pra gente se manter motivado e fazer o que a gente bem entender com os comportamentos que a gente tem de um jeito mais estratégico, se manter mais motivado e manter comportamentos mais duradouros. Vou falar aqui alguns termos técnicos, mas explicando já de antemão para vocês que sobre motivação, se você for pesquisar sobre isso, você vai encontrar várias coisas que falam várias definições, várias teorias, várias abordagens. A abordagem que eu vou falar aqui é a abordagem do comportamento, então é uma abordagem bem mais diretiva, mais prática do que a gente pode imaginar. Ela vai dizer que todos os comportamentos eles são possíveis de estudar e são visíveis, né, pra gente poder estudar eles. Todos os comportamentos, eles acontecem de uma forma, tem uma estrutura. Primeiro a gente tem um estímulo, né, o que é que vai provocar esse meu comportamento. Então, basicamente, não existe uma força interna que vai fazer a gente se comportar. Hoje eu tô motivada, hoje eu vou fazer o que eu quiser, hoje eu vou fazer todas as atividades que eu puder. E não é bem assim. Sempre vai ter um estímulo, vai ter uma coisa ambiental mesmo, do ambiente que vai fazer com que eu me comporte daquela forma e emita o comportamento que eu queira. E quando eu emito esse comportamento, ele tem uma consequência sobre o ambiente. Então, ele sempre vai modificar algo, ele vai ter uma consequência. Por exemplo, quando a gente fala de exercício. Antes, para a gente se exercitar, a gente precisa de um estímulo que é, por exemplo, eu vou estabelecer um estímulo de sempre que der 2 horas, vou colocar o despertador e eu vou me exercitar. Esse é o teu estímulo, o teu comportamento é o teu exercício e a tua consequência, o teu bem-estar, a tua liberação de endorfina, etc. Esse vai ser a estrutura do teu comportamento de se exercitar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é entender qual é o nosso estímulo discriminativo. Então, o que é que faz eu emitir esse comportamento? O que é que faz eu fazer isso? Né? Então, por exemplo, seja o despertador do seu celular, seja o sol se pôr, seja o amanhecer, que vai fazer com que você emita o seu comportamento. Então, é sempre uma ocasião. Nessa ocasião, sempre que acontece isso, eu emito isso. Então, é sempre importante a gente entender o que é que faz a gente ter aquele comportamento de fato antes dele acontecer, sem precisar ser uma coisa super subjetiva, sabe? Qual é a ocasião, qual é o contexto que eu vou me comportar dessa forma. Então, por exemplo, quando a gente monta um contexto para que aquele comportamento ocorra, é muito mais fácil fazer se repetir várias vezes. Por exemplo, sempre quando amanhece, eu coloco minha roupa de academia perto da minha cama e aí eu desligo o despertador. E aí eu vou colocar a roupa de academia, aí dá 9 horas, eu vou fazer o meu treino. Isso é tudo um contexto para o teu comportamento de exercício acontecer. Então é bom que a gente estabeleça esses contextos, sabe? Estabeleça esse estímulo discriminativo. E a gente tem também as operações motivadoras, que elas podem tanto estabelecer comportamentos, quanto elas podem abolir comportamentos. Então, quando ela estabelece comportamentos, é quando a gente aumenta os reforços positivos. Por exemplo, para reforçar o comportamento, a gente sempre tem que ter a consequência. Então, por exemplo, a minha consequência é me sentir bem, meu bem-estar. Então, esse vai ser o meu reforço. Todas as vezes que eu for fazer esse comportamento, eu vou me lembrar, poxa, eu me sinto tão bem quando eu faço isso. Poxa, sempre que eu faço isso, algo acontece, ou sempre o meu dia fica melhor. E essas coisas vão ser, de fato, as coisas que vão reforçar esse comportamento para que ele ocorra com mais frequência. E para a gente tornar esse comportamento mais durável, para que a gente possa ter ele sempre
na nossa rotina como um hábito, é importante que a gente estabeleça um comportamento intermitente. Então é importante que esse comportamento, ele não precise sempre de motivação, ele não precise sempre de uma consequência imediata, porque se a gente sempre precisa de uma consequência, se a gente sempre precisa de motivação para fazer algo, esse algo, quando não tiver motivação, ele vai ser extinto, entende? Ele vai acabar. Então, se o seu comportamento, ele sempre precisa disso, sempre precisa estar motivado, sempre precisa ter alguém ali falando pra você, ai, parabéns, muito bem, você vai acabar com esse comportamento logo quando você não tiver essas coisas. Então, pra gente ter comportamentos mais duráveis, é importante que a gente tenha, às vezes, uma motivação, que a gente tenha um reforçamento, mas também é necessário que às vezes não, sabe? Que às vezes a gente não vai ter ali sempre aquela sensação maravilhosa de bem-estar e tudo mais. Às vezes a gente vai fazer o comportamento que a gente realmente tem que fazer. Eu realmente tenho que fazer exercício, tipo, todo dia eu faço exercício, todo dia eu me sinto maravilhosamente bem, não sei o quê. Não, tem dias que eu realmente só faço porque tem que fazer mesmo e já é o meu hábito de fazer aquilo, então eu não preciso estar sempre alguém dizendo, nossa, como você tem energia, como você é uma pessoa disposta. Não, às vezes tem, às vezes não, e isso é importante para que, quando não tiver essa consequência, quando não tiver essa pessoa falando, eu tenha o meu comportamento de qualquer jeito, sabe? Eu continue fazendo ele. Então, pra gente estabelecer esses comportamentos, para que eles sejam mais duráveis, para que a gente sempre faça isso no nosso dia a dia, é importante que a gente veja eles como que às vezes eles não vão ter consequências, às vezes eles vão ter consequências, e aí a gente consegue equilibrar melhor isso, né? A gente consegue ter mais efetividade nesses comportamentos. E por fim, é importante a gente entender que motivação, ela sempre vai acontecer quando a gente começa a agir. Então, eu ter a minha consequência, para eu ter a minha motivação, eu vou sempre precisar agir para que eu encontre realmente motivações para isso, sabe? Se você só fica esperando, sei lá, eu vou esperar ter um momento perfeito, eu vou esperar estar super alegre, feliz para fazer isso. Aí você fica esperando, não, hoje eu não tô bem, então hoje eu não vou fazer. E aí, sempre que você for fazer aquele comportamento, você precisa estar se sentindo motivado. Então é importante que a gente saiba também que a gente não precisa estar sempre motivado para fazer coisas que são essenciais pra gente fazer. Então, às vezes, algumas pessoas vêm perguntar, mas como é que tu consegue ter tanta disciplina? Como é que tu consegue ter tanta disposição? E, gente, não é disposição sempre, tipo, não é a disposição que faz eu me movimentar. É o meu hábito de fazer isso, tendo um comportamento intermitente, né? Tendo um comportamento que às vezes ele é motivado, às vezes não. Mas é você saber que coisas essenciais, elas têm que ser feitas. E quando você faz, você vai encontrando a sua motivação, você vai encontrando um motivo para você fazer isso mais vezes, entende? Então, a motivação está muito relacionada ao agir. E eu espero muito que esse vídeo tenha te feito enxergar esses teus comportamentos de uma forma mais estratégica e que você possa aplicar isso no seu dia a dia e ter hábitos mais consistentes e saudáveis. Então, eu aconselho muito que vocês utilizem isso, saibam de todas essas coisas, discriminar os estímulos que acontecem para que você seja mais atento aos seus comportamentos, às coisas que você emite e saber quais são as coisas que te motivam a fazer aquilo e entender também que a gente não vai estar sempre bem pra gente conseguir fazer coisas, mas a gente tem que fazer às vezes. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse foi um vídeo que vocês tinham pedido na caixinha e aí eu decidi fazer ele. Mas fazia bastante tempo, né, que eu não ficava aqui de frente pra câmera. Eu tô até desacostumada, confesso. Mas eu vou tentar vir aqui conversar mais vezes com vocês, porque eu acho que essa troca é bem legal, sabe? Fazia muito tempo que eu não fazia isso mesmo. Mas é isso, gente. Até a próxima.